Você já percebeu que quando pensamos em um bom filme de terror ou de comédia, geralmente é mais fácil lembrar de algum clássico de 10, 20, 30 anos atrás? A verdade é que hoje faltam filmes de terror realmente memoráveis, com boas histórias e sem clichês que apenas se repetem sem criar absolutamente nada novo. Enquanto a comédia, bom, essa já podemos considerar um bicho ameaçado de extinção. Então fiz essa lista para compartilhar com você 6 filmes com o melhor do grotesco, do bizarro dos filmes de terror antigos, misturados com um pouco de humor negro e piadas politicamente incorretas, para fazer você lembrar de tempos mais simples, quando ainda tínhamos medo do escuro e as piadas eram mais engraçadas. E vou te fazer um desafio, fica comigo até o final e me fala pelo menos 2 filmes que você lembra, no mínimo tão bizarros e politicamente incorretos quanto os filmes dessa lista. Dizem que para despertar mediunidade, ou seja, a capacidade de se comunicar com espíritos, você precisa nascer com uma certa sensibilidade ou despertar ela com muito treino. Acontece que existe uma terceira forma de se conectar com o outro lado, vivendo um evento traumático e vendo a morte de perto. O que no caso do filme Os Espíritos de 1996 é extremamente literal. Com uma mistura excêntrica entre humor e terror, o golpista Frank Bannister descobre que adquiriu uma sensibilidade mediúnica em se comunicar com os mortos. E por que não usar esse poder para ganhar algum dinheiro, não é? Alegando que pode exorcizar assombrações que invadem a casa das pessoas, levitando objetos, batendo portas e atormentando a paz de qualquer um. O problema é que as habilidades mediúnicas de Frank acabam conectando ele de alguma forma sinistra com um espírito maligno. A própria figura da morte de capa preta e foice, que está ceifando a vida de pessoas inocentes depois que suas almas são marcadas com um número misterioso. É um filme que brinca muito com a ideia de justiça divina e vida após a morte, que ora parece bizarra e ora parece absolutamente cômica. Os Espíritos é um filme dirigido por Peter Jackson, o mesmo responsável pelas adaptações da saga do Senhor dos Anéis do professor Tolkien. E ainda no clima de uma comédia, mas começando a puxar um pouco mais pro terror, com uma pitada de politicamente incorreto. Se você nunca assistiu, com certeza precisa ver Arraste-me para o Inferno de 2009. Esse filme tem algumas das cenas mais bizarras de possessão demoníaca do cinema, parecendo uma piada sombria para tirar uma onda com a cara do capeta, mas que definitivamente não termina bem para ninguém nessa história. Se eu te pedisse para imaginar um cigano, o que te viria à mente? Alguém com um visual um tanto estranho? Uma figura segurando uma bola de cristal ou lendo tarô? Sempre associada a trambiques ou práticas de bruxaria e magia. Uma visão estereotipada, é verdade, e que talvez não apareça em uma sequência de Arraste-me para o Inferno. Essa é a Sra. Ganush, uma idosa com alguns hábitos higiênicos estranhos, que é quase sempre uma gentil senhorinha, com uma conta bancária no vermelho, que pede ajuda para Christine, uma ambiciosa agente de crédito bancário, que para impressionar o chefe nega as súplicas desesperadas da pobre e gentil Sra. Ganush, que por vingança ataca Christine com um beijo de língua. E claro, além disso também usa a sua sabedoria cigana e misteriosa para invocar a maldição de um antigo demônio do mundo arcaico chamado Lamia, conhecido por ser um devorador de almas de crianças e homens, que vai arrastar Christine para o inferno, após atormentar a sua existência por alguns dias. O próximo filme dessa lista, apesar de ter um tom leve e inocente, um terror mais descontraído e com monstros clássicos do cinema, definitivamente não é um filme que seria feito hoje em dia. Deu a Louca nos Monstros é um filme de 1987, e com esse título parece um filme bem puro e inocente, não é? Mas não é algo que você veria hoje em dia na televisão, pelo menos não sem alguns bons cortes. Isso porque a história tem algumas piadas politicamente incorretas, envolvendo sexualidade, raça e bullying nas escolas, que pode ser um tanto polêmicas. A história começa com um grupo de crianças que criam um clube para discutir e estudar sobre monstros, até que encontram um caderno secreto com anotações do caçador de monstros Van Helsing, e se dão conta de que talvez os monstros existam de verdade. Enquanto isso, surge na cidade o Conde Drácula liderando seu próprio grupo de criaturas sobrenaturais, o lobisomem, a múmia e o monstro de Frankenstein, e também um monstro da Lagoa Negra, que sem dúvida é o menos popular de todos, mas que teve a sua origem ambientada aqui na Amazônia, sabia? Com a ajuda de um velho recluso e assustador, as crianças conseguem entender o livro misterioso sobre os monstros e se preparar para enfrentar as criaturas sobrenaturais para, quem sabe, conseguirem salvar a cidade. Entre todos os filmes que fazem essa mistura meio estranha entre terror e humor, entre o inocente e o grotesco, talvez os mais incríveis saiam da mente de Tim Burton, com O Estranho Mundo de Jack, A Noiva Cadáver e Edward Mãos de Tesoura. E um dos mais excêntricos de todos, Os Fantasmas Se Divertem de 1988. Um filme que ainda hoje é relevante e logo terá uma sequência. Mas por quê? Por que esses filmes tão antigos continuam sendo ainda tão interessantes e divertidos? Geralmente até muito mais do que filmes atuais e também séries.
Se no filme anterior tínhamos um exorcista de espíritos, aqui temos um exorcista de pessoas vivas. Hilário, grotesco e com certeza uma ideia genial, do tipo que pouco vemos hoje em dia. Beetlejuice é a melhor solução para qualquer fantasma expulsar e expurgar as pragas humanas de qualquer casa mal-assombrada de família, infestada de criaturas vivas. O problema é que convocar essa entidade suspeita significa que tudo vai ficar fora de controle até que mandem ele embora, o que não é uma tarefa muito fácil. Beetlejuice é um daqueles clássicos que hora ou outra a gente acaba tendo vontade de rever, por ser tão bizarro, hilário e um tanto grotesco às vezes. O filme já até inspirou uma adaptação para um musical, que inclusive teve uma versão brasileira bem recentemente. E falando de filmes bizarros e grotescos, um dos maiores sem dúvida é Evil Dead, a clássica trilogia de filmes de terror dos anos 80 que ganhou um remake em 2013. E como dizem, a menos que você viva em um bunker, é impossível que você nunca tenha assistido esse filme. Em uma floresta macabra, 5 amigos estão reunidos em uma cabana isolada, prontos para serem atormentados, retalhados, queimados e possuídos pelo demônio, como deve ser. E é claro que o porão da cabana está cheio de objetos macabros, e é o lugar onde também está escondido o infame Necronomicon, um livro que todo fã de terror que se preze tem o dever de conhecer. O livro dos mortos é escrito pelo árabe louco Abdul al-Zared, o personagem fictício dos contos de H.P. Lovecraft responsável por compilar e registrar a magia negra e os segredos dos grandes deuses antigos dos mitos de Cthulhu. Um livro escrito com sangue fresco em páginas feitas de pele humana. Acontece que depois que esses amigos encontram um livro, basta ler ou ver o conteúdo para despertarem a própria loucura, ou acabar invocando demônios das profundezas do inferno, com o único objetivo de devorar almas. Evil Dead é um desses filmes modernos que ainda tem a cara de filmes antigos e por isso ele é tão bom, com efeitos práticos que são brutais e bizarros, de um jeito que dificilmente os efeitos de CGI conseguem reproduzir de forma tão visceral e natural. E chegamos ao último filme dessa lista, com um filme que com certeza é a mais polêmica e politicamente incorreta paródia de filmes de terror. Todo Mundo em Pânico 2 é o segundo filme de uma série carregada de humor negro, com piadas e personagens totalmente estereotipados, que para o bem ou para o mal, hoje em dia está moralmente proibido de ser feito. A história começa com uma paródia do filme Exorcista, com algumas cenas das mais absurdas e nojentas que você possa imaginar. Sério, olha isso, é nojento demais, não dá pra assistir esse filme sem morrer de rir. E conforme a história vai avançando, acompanhamos um grupo de amigos em uma casa mal assombrada, onde foram colocados para provocar os fantasmas da casa a se manifestarem. A história tem referência a diversos filmes como O Palhaço de Poltergeist, A Pequena Loja de Horrores com uma planta gigante fumando um cara de Black Power, e outras coisas absurdas e bizarras. Esse filme é uma pérola do tipo que provavelmente nunca mais veremos sendo feita por aí. E é verdade que algumas das piadas soem de muito mau gosto, mas também depende do quanto você escolhe levar esse filme a sério. Diferente dos outros filmes dessa lista, Todo Mundo em Pânico 2 não tem exatamente um clímax ou um ápice, porque o filme todo é um frenesi insano de piadas e acontecimentos malucos do início até o final. E pra você que chegou até aqui, eu tenho uma pergunta. O que você acha de filmes como esse? Ainda são engraçados hoje em dia? Ou se tornou um tipo de conteúdo que apenas deve ser esquecido e repudiado?